assim, um dos argumentos mais citados, né? Inclusive saiu um monte de página daquelas Amo Direito, essas páginas de estudante de direito e essa galera que aí é notícias de direito. Aí é tipo, porque é inconstitucional, e meu Deus, porque o direito de ir e vir. Pô, galera, tipo assim, você realmente acha que a gente não levou em consideração esse fato antes de propor a lei, velho? Pelo amor de Deus, galera. Eu não tenho 10 anos de idade. Pô, eu li a Constituição com 13, inclusive porque o meu avô me obrigou, tá ligado? Então, tipo assim, mano, é óbvio que a gente tem entendimento do que é o direito de ir e vir, a gente levou isso em consideração. E aí agora, assim, mesmo que a gente tenha um entendimento majoritário de que isso seja inconstitucional, existe sim a possibilidade de a gente discutir isso juridicamente para encaixar, inclusive o projeto não foi protocolado ainda porque a gente está fazendo esses ajustes, para encaixar ele de uma forma que ele seja assim constitucional, até porque é um projeto de registro habitacional, só isso. Então, qual que é o ponto? O ponto é que, mesmo que seja inconstitucional, tá? Mesmo que seja, e daí? E daí? Primeiro, a gente vive numa era em que não existe mais isso do que é o constitucional ou não, porque basta algum ministro do STF querer que alguma coisa seja constitucional ou inconstitucional, que ele vai lá, caneta, e é isso. E segundo, a gente vai ficar se prendendo a um debate que é único e exclusivamente permitido pela Constituição de 88, que é justamente o maior alvo hoje desse movimento? Não faz. Então beleza, então a gente não vai discutir pena de morte também. Então a gente não vai discutir prisão perpétua também. É muito simples, galera. Muito simples, é só... Pô, muito... Cara, olha só, pensa comigo aqui. Eu sou um vereador de Joinville, tá? Eu vejo o que está acontecendo nos serviços públicos de Joinville. Eu vejo a situação do Pacto Federativo, que rouba o catarinense, e da fragilidade da economia nacional. Vendo tudo isso, eu deduzo o óbvio. Não vai ter dinheiro para absorver todo esse crescimento populacional. Aí o que eu vou fazer? Eu falo, olha, então eu tenho que pelo menos fazer com que esse crescimento populacional seja ordenado. Mas a Constituição não deixa. A Constituição não deixa eu resolver esse problema. Porque é sempre assim, galera. É a mesma coisa com o morador de rua. É a mesma coisa com o morador de rua. A gente foi lá, fez um puta relatório, 200 páginas de relatório mostrando o que tem que ser feito. Aí, o que é a política nacional de pessoas em situação de rua, que eu já falei várias vezes aqui para você, decreto 7.053, caso vocês queiram pesquisar. Que inclusive o Xandão foi lá e obrigou todos os municípios a aderirem a essa política bosta que a gente provou que não funciona no nosso relatório, através da formulação daquele índice e tudo mais. E aí, não. Então, já que está sendo dito pela encarnação do que é constitucional, que é o Alexandre de Moraes, que tem que ser aderido à política nacional, então a gente vai aderir à política nacional e foda-se, deixa os cracudos aí na rua. Não vamos resolver esse problema. Não vamos resolver esse problema. O importante é a gente só querer fazer o que tá na Constituição. Aí, velho, aí não dá, né, mano? Ô, Orlando, o que você acha desse comentário aqui do Gabriel? Não, eu não achei que ele fosse começar a elogiar, cara. Ele tava criticando primeiro, do nada ele começou a elogiar. O que é? Como assim? Esses discursos de prendeu, matou, controle migratório, etc., revelam um viés nitidamente autoritário. Tá, eu não tinha visto. Então, criticar, agora já tá elogiando. Obrigado. É isso, velho. Tipo, se o cara não... obviamente, se o cara não aceita o discurso do prendeu, matou, e ele não entende toda a profundidade por trás do discurso, significa, obviamente, que ele não vai aceitar o discurso do controle migratório. Não, eu posso falar qual é o grande problema dessa galera. E esse não é um problema exclusivamente do Gabriel. Eu acho que isso aí tem muito a ver com o que a gente pode chamar de imaginação liberal. E aí lá vai o Orlando mais uma vez criticar a imaginação liberal. É a 19ª live é o bingo do Orlando. Tem que fazer também.
Meu amigo do Orlando, pronto, agora vai começar a parte da imaginação. Mas é sério, sobre a questão da imaginação liberal. Ele não entende que existe um quê de metapolítica no discurso. O meme, principalmente, ele tem uma capacidade de furar bolhas que o discurso complexo não tem. O Prendeu, Matou, ele tem um poder memificável, de memificação mesmo. Você conseguiu encapsular toda uma ideia em 2 palavras. Prendeu, matou. E perceba, são 2 palavras que encapsulou toda uma ideia que sequer mostra uma dualidade, que sequer mostra uma certa oposição, nada disso. Uma está literalmente ligada à outra. Você prende e você mata. Não existe nada para sair dessa. É vigiar e vigiar. É punir e punir. Acabou. Você não vai fazer coisas. Você não vai fazer aqui ressocialização e matou. Não. Prendeu e matou. Como se fosse uma linha contínua. Você encapsulou uma ideia. Porque a ideia de uma guerra, né, ao crime organizado, a ideia de uma teoria do direito, como ou seja, o neopunitivismo do Daniel Pastor, seja o direito penal do inimigo, do Jacobs, são ideias complexas que conseguiram ser encapsuladas em 2 palavras. A questão do controle migratório, você está encapsulando toda uma complexa cadeia de eventos sobre infraestrutura, sobre sociedade, em um projeto. E perceba, ela furou a bolha. Ela furou a bolha. Seja pelos críticos, seja pelos apoiadores, ela conseguiu furar a bolha. Porque essas ideias estão encapsuladas. E quando elas estão encapsuladas em algo que é memificável, ela consegue ser replicada. Né? Só que a imaginação liberal, ela sempre pensa que essa cápsula tem que ser, antes de tudo, uma cápsula universalista. Isso é, você não pode excluir ninguém dessa cápsula. Você, quando faz um projeto desse, você tem que pensar no Joãozinho do Pará. O Joãozinho que está em Ananindeua, no Pará, tem que estar contemplado por sua ideia. Mas perceba, você é de Joinville, você é vereador de Joinville. Por que você tem que se preocupar com o Joãozinho de Ananindeua? A sua preocupação tem que ser com a sua comunidade, caramba. A sua preocupação tem que ser com a sua comunidade. Ah, mas olha só, o seu projeto continua a fazer... não muda a realidade do Pará. Foda-se! Assim, é outro estado. Eles são pessoas, são adultos. E eles conseguem fazer uma mudança da própria realidade, não conseguem? Por que eles precisam fazer uma realidade ruim para eles, vir para a minha realidade e alterar a minha realidade? Que poder alquímico é esse que o menor denominador comum tem sobre o resto do país? Né? Tem o poder alquímico aí. Inclusive, assim, o projeto, se caso fosse aprovado, o que obviamente é impossível, mesmo que a gente passasse dessa barreira constitucional, desse discurso que é inconstitucional, o projeto, obviamente, ele nunca passaria por causa da conjuntura política, né? Tudo comandado por coronéis aí que não, obviamente, não deixariam passar. Mas caso passasse, tipo assim, eu tava falando antes no início da live que a Paraíba, o estado da Paraíba, eles estão no 4º estado ali no censo de 2022 como o estado que mais recebeu o fluxo migratório. Então, tipo assim, a Paraíba poderia utilizar esse controle para não sobrecarregar ainda mais os serviços da Paraíba, que eu tenho certeza que são menos estruturados que os de Santa Catarina já, sabe? Então, mesmo que eu esteja fazendo isso, só me preocupando com a situação do catarinense e do joinvilense, o cara da Paraíba ia usar, sabe? Então, tipo, cara, isso demonstra o porquê não é xenofóbico, sabe? Cara, sei lá, velho. Também, por que eu tô tentando me explicar o porquê não é xenofóbico, né? É óbvio, né? E tem uma coisa, cara, que eu... porque assim, tá bom, eu tô numa realidade um pouco diferente da realidade brasileira. Porque a política na Europa se faz em algumas frequências para além daquela frequência que está no Brasil. Então não posso achar que dá para fazer um transporte nisso. Mas há um tempo, um amigo de um partido aqui de Portugal, ele foi chamado de certas palavras, inclusive xenofóbico. E isso foi um debate.
Um debate ao vivo. Foi chamado de xenofóbico. E sabe qual foi a resposta dele? Ele virou para a debatedora e falou: tudo bem, sou xenofóbico. E o que mais? E ela ficou sem reação. Ele disse: tudo bem, eu sou xenofóbico. Não, aí as coisas estão poucas ideias mesmo. As discussões aí na Europa estão bem poucas ideias. Ele aceitou, ele disse: tudo bem, eu sou xenofóbico, não tem problema, você me chamou assim. E o que mais? Qual o próximo? E ela não teve o que. Ah, mas é porque você. Não, tudo bem, mas qual o próximo? É isso? Então eu vou continuar com minhas ideias. E ele continuou. Em certo momento, a gente precisa dar um passo, em vez de dar um passo atrás, a gente tem que dar um passo à frente, que é: ok, você está me rotulando. Aceitarei o seu rótulo e continuarei a minha caminhada. Você entende o ponto? Não necessariamente porque você quer cometer um crime, ou porque você está cometendo um crime, ou porque sua intenção é realmente ser xenofóbico, nem nada do tipo. Mas é porque essas palavras estão de tal forma, sem substância, elas foram de tal modo dessubstancializadas. Essas palavras não têm vaso vinculante com a realidade entre o objeto e aquilo, né, entre aquilo que ela pretende designar e aquilo realmente é designado, que você simplesmente tem que ignorar e seguir. Porque esse não é um debate a sério. Eu vi os comentários nos seus stories. Você posta um story, está lá cheio de comentários. Vamos denunciar ele, galera. Respeita o Nordeste, tal. Você está desrespeitando o Nordeste? Você falou assim: esses nordestinos vão comer cuscuz pra lá. Você não falou nada disso, cara. Você somente falou o seguinte: olha, a minha cidade não tem uma estrutura tão boa a ponto de comportar todos vocês. Eu tenho certeza absoluta que se a estrutura da cidade comportasse 10 milhões de pessoas a mais, isso não seria um problema, né? Se a estrutura da cidade, da saúde, educação, tudo isso, comportasse habitação, se chegassem 10 milhões de pessoas amanhã e não aumentasse o preço dos aluguéis, se isso não interferisse no sistema de saúde, se isso não interferisse na educação, isso não seria um problema, porque no final somos todos brasileiros, não é isso? Como somos todos brasileiros? Sim. Se a cidade tivesse capacidade para absorver todo mundo, seria uma coisa. Mas não tem. Não tem. É uma questão de uma realidade objetiva. E aí não depende do quanto o Matheus Batista ama o povo paraense. Não depende de quão altruísta ele é. Depende dele olhar com responsabilidade para a própria cidade. Ah, mas você não está mudando a realidade do Pará. Porque o Pará é o Pará. Eles que vivem a vida deles e acabou. Você é vereador por Joinville. E as pessoas têm uma dificuldade de entender a especificidade. Não, exatamente. E tipo assim, ó, a galera, tipo assim, eu fico direcionando sempre o meu discurso. Por exemplo, acredito que a galera tenha visto esse meu discurso aí na tribuna, que eu fui responder a Vanessa do PT. Bota aí rapidão, só pra galera ver. Eu vou botar que tem tudo a ver com o que o Orlando tá falando. Mesmo. Belém tem 57% da sua população favelizada. Esta fala é uma fala misógina. Porra, misógina, que é isso? Tipo, exatamente, mano. O que isso tem a ver, né? Não, ela só se perdeu aí, claramente, né? Porque, tipo assim, de lacrar, exatamente. Tipo, na mente do esquerdista, ele tem alguns xingamentos já predispostos ali, que fica sempre ali, tá ligado? Se alguém fala alguma coisa, misógino. Racista. Então, tipo assim, meio que sai automático, tá ligado? Aí ela foi me xingar, foi me atacar e, misógino. Então, é isso. É uma fala racista. É uma fala que repercutiu muito mal. É mesmo? Joinville tem um vereador que não quer os migrantes paraenses aqui. O estado do Pará é um lixo mesmo. Belém tem 57% da sua população favelizada. Obviamente eu não estou falando dos paraenses aqui, do estado estruturalmente, mas sim da forma como ele estado é governado e pelos políticos o qual ele é governado. E obviamente vou reiterar de novo aquilo que eu disse, a questão não é de onde o migrante está vindo, e sim apenas o fato dele ser um migrante. E sim, esse fluxo migratório ele está sendo pressionado novamente por causa de estados mal geridos no norte e do nordeste, de estados que são completamente destruídos por políticos geralmente ligados à esquerda brasileira. Meu problema aqui é único: gestão pública e expansão do serviço público perante esse crescimento populacional. Apenas. Esse é o debate que eu quero fazer. Galera, aonde está a xenofobia nessa merda? E tipo assim, eu sempre direciono o meu discurso
a raiva, né, desse discurso aos políticos desses lugares. Eles são os grandes responsáveis por terem destruído essas regiões, porque aquelas regiões, por exemplo, o Pará é comandado há 40 anos pela família Barbalho. A gente fez um dossiê que a gente vai mostrar para vocês de todos os cargos que estão loteados ali por pessoas da família Barbalho no estado do Pará, em todas as outras ali, no estado do Pará. Cara, é bizarro. Tem muita gente. Então, assim, é sempre direcionado, inclusive, né, já que a gente tem que propor outro projeto de lei, que é a lei de responsabilidade gerencial do Renan, urgente. Ah, mas é inconstitucional, foda-se, vão propor essa merda aí e jogar no debate. Exato. Vão propor essa merda aí e jogar no debate, porque assim, ó, um cara como Helder Barbalho, um vagabundo como esses políticos dessas regiões, que não entregam o básico, não entregam índices de educação, não entregam índices de criminalidade, o básico, entregar o básico de saneamento, cara, esses caras eles têm que ser responsabilizados, no mínimo eleitoralmente. Esses caras têm que ser caçados por não entregar nenhum serviço básico nesse sentido. No mínimo, isso se não for criminalmente. Porque um cara que entra, por exemplo, numa prefeitura, ele vira prefeito, e ele tem toda a máquina dele na mão para entregar uma melhora para aquela população, e ele não entrega, gente continua morrendo para o crime organizado, gente continua morrendo em fila de UPA, nesse tipo de gente, continua não tendo uma educação decente e vira um Bobson e depois é recrutado pelo crime organizado. Esse cara, na minha opinião, tem que ser responsabilizado criminalmente. E tipo assim, não é responsabilizado criminalmente com esse código penal bosta que a gente tem, não, e nem esse código de processo penal. Tinha que ser penas muito duras para esse cara. Você está falando sobre prendeu, matou? Talvez. Eu tô com muitos problemas com o Ministério Público já. Talvez. Eu nunca falaria isso. Não, inclusive a gente tá até fazendo um bolão no gabinete para ver quando que vai chegar a primeira representação do Ministério Público por causa desse tema, né? Eu acho que chega essa semana ainda. Como a página de fofoca entrou, acho que também chega nessa semana agora que vai vir aí. Acho que essa semana que vai entrar agora chega para vocês. Explicando por que a gente precisa controlar. Vamos ver os comentários, como é que tá aí? Só interessante. Galera, inclusive vocês que estão aí na live e tem Instagram, por favor, se você não tem Instagram, por favor, baixe o Instagram só pra ir lá me defender nesse cancelamento aí. Porque a gente precisa, enfim, tretar ali nos comentários com essa galera. Vamos lá. Tem um aqui que já tem 14 respostas embaixo. Uma pergunta: esse povo que vem pra Joinville mora de graça aqui, não paga seus impostos, não gera renda? Aparentemente tem uma falha no projeto, né? Isso não tinha sido pensado, né? Realmente. Agora você me pegou no pulo, eu não tinha pensado nisso. Agora, assim, é óbvio. É óbvio, parabéns, né? Isso é óbvio. Chegaram mais 35 operadores de caixa. Que beleza. Exatamente. E aí, e outra, né? Toda a infraestrutura urbana que foi construída até agora foi construída com anos de pagar, de anos e anos de pagar impostos de pessoas que já moravam aqui, sejam joinvilenses raízes ou seja, inclusive, outros migrantes que já vieram, né? Então, tipo assim, o ponto é que, mesmo vindo pagar impostos e vindo gerar renda, isso não é suficiente para que o setor público se torne organizado e com capacidade de investimento suficiente. Meu Deus, é sobre isso. O vídeo é sobre isso, cara. O vídeo é sobre isso. Como é que alguém consegue botar esse argumento comigo explicando que não tem capacidade de investimento por causa do Pacto Federativo e por causa da fragilidade da economia nacional, velho? É foda, tá ligado? Cara, mesmo explicando, desenhando com um vídeo de 30 segundos, nego não entende. Então, cara, porra, aí não tem o que fazer mesmo, velho. E assim, deve ser julgado. Tem uma coisa que eu acho terrível. Que tem uma galera que assim trocaria a mãe por 0,5% de PIB, sabe?
Não, cresceu 0,5% de PIB. Mas, meu amigo, levaram a sua mãe junto. Não tem problema. O PIB cresceu 0,5%, você tá louco. A gente podia ter tido um decréscimo, a gente cresceu 0,5%. Tudo bem, mas amanhã irão currar você. Não tem problema, vai crescer mais 0,5%, tô aceitando. É isso, tem gente que trocaria qualquer coisa, porque assim, olha, pagou imposto, tem mais gente pagando imposto. Tudo bem, cara, tem mais gente pagando imposto, mas são empregos de merda, certo? Estão fazendo, existe assim, existem diversos estudos que demonstram isso, diversos estudos de economia que demonstram isso, que é uma imigração desregulada causa um problema na renda geral daquela localidade. Você tem um exército de reserva maior, você tem uma pressão sobre os salários. Você meio que estabelece um teto, certo? Porque se você tem muita gente no mercado de trabalho, significa que o salário sofre uma pressão, um dump salarial lá. Então, esse é um problema que, por exemplo, na Europa você passa por isso. Os estados de maior imigração dos Estados Unidos têm isso. O São Paulo acabou passando por isso as regiões em que os imigrantes, principalmente durante um determinado tempo, quanto mais imigração você tinha em determinadas localidades, e principalmente como eram para empregos de baixa qualificação, você teve um dump salarial, você teve uma pressão sobre os salários. Né? E aí aumentou o custo de vida, porque você tem muito mais gente agora para poder fazer qualquer coisa naquela cidade, então aumenta o custo de habitação, aumenta seu tempo de espera na fila de saúde, aumenta os gastos na cidade, aumentou seu tempo no trânsito, aumentou tudo. Você está gastando mais tempo no trânsito, você está gastando mais para morar, e seu salário não está crescendo de acordo. O seu salário está agora limitado a uma coisa, que é o salário mínimo. Né? Então você tem certos problemas para a sua cidade que vai para além daquilo que você imagina que é. Olha, mas tem mais gente pagando imposto. Tudo bem, tem mais gente pagando imposto para o prefeito. Ótimo, perfeito. E o que isso significa na ponta? Né? Esse imposto pago a partir de não sei quantos salários mínimos irá aumentar em quanto a capacidade da saúde na cidade? Quanto que isso vai significar nos próximos 5 anos em escolas e vagas das escolas? É suficiente? Não é suficiente. Então pronto, nós temos um problema. Gostou desse corte? Então assista o Expresso MBL, ao vivo toda quinta e sexta, às 10 da manhã no canal MBL Live TV. Para mais cortes como esse, se inscreva no canal.